mais Algarve. O Algarve num clique. O primeiro Fórum Mar Portugal, realizado na terça-feira, 3 de março de 2026, no Teatro das Figuras, na capital da região do Algarve, em Faro, impôs-se como um encontro de voz firme e propósito claro, reunindo ciência, governação e economia num mesmo palco para discutir o futuro do oceano português. A sala cheia, o ritmo intenso dos debates e a presença de figuras de topo do setor marítimo deram ao evento um tom de urgência e ambição. Ao longo do dia, o Fórum sublinhou que o mar é hoje um eixo estratégico nacional, não apenas um recurso, mas um património vital, ameaçado pelas alterações climáticas, pela perda de biodiversidade e pela pressão crescente sobre os ecossistemas. A mensagem dominante foi inequívoca: Portugal tem de agir com visão, método e liderança. A programação essa distribuiu-se por momentos de grande densidade técnica e política. A sessão de abertura com a Ministra do Ambiente e Energia a reforçar o papel de Portugal como país marítimo e a necessidade de integrar o oceano no centro da decisão pública. Os keynotes internacionais convidados, trazendo perspectivas globais sobre a ciência, economia azul e governação dos mares. Os painéis temáticos, dedicados à sustentabilidade como motor económico, ao investimento azul, à monitorização dos ecossistemas e à articulação entre conhecimento científico e políticas públicas. O encerramento, conduzido pelo Secretário de Estado do Mar e das Pescas, reafirmou o compromisso político com a proteção e valorização do oceano. O Fórum deixou um sinal claro para o país, uma mensagem vigorosa. A sustentabilidade marítima não é apenas um desafio ambiental, é uma oportunidade estratégica que exige coordenação nacional, investimento e visão de longo prazo. De Faro saiu o apelo à ação, informado, firme e consciente da responsabilidade que Portugal carrega enquanto nação atlântica. O Centro de Ciências do Mar do Algarve assinala 35 anos de atividade. Ao longo destas mais de 3 décadas, o CCMar consolidou-se como um dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, com reconhecimento nacional e internacional. Desde o Algarve, tem desenvolvido conhecimento com impacto global, afirmando-se como uma instituição que pensa o território, mas que dialoga com o mundo. Numa época em que a biodiversidade se encontra ameaçada, em que muitos recursos escasseiam e em que ocorrem alterações rápidas do meio ambiente induzidas pelo homem, é crucial inverter estes processos numa perspectiva de descarbonização, conservação e restauração da biodiversidade, despoluição e sustentabilidade em geral, para o que todos temos de contribuir. É um papel do CCMar, da Universidade e dos produtores de conhecimento disponibilizá-lo, contribuindo para que a sociedade esteja informada e tenha acesso às ferramentas que permitam atingir os objetivos de sustentabilidade. Orgulhamos-nos do facto do Fórum Mar Portugal ter sido reconhecido internacionalmente ao ter sido atribuída a chancela da atividade da década dos oceanos das Nações Unidas, o que demonstra o seu alinhamento com os objetivos da Agência 2030. A discussão sobre a sustentabilidade num território que tem pressão de algumas atividades económicas, nomeadamente do turismo, é importante que sejamos uma região com capacidade de investigação, de conhecimento, para melhor gerirmos este território fantástico. É preciso espaço para produzir, porque esta relação entre o mar e depois a capacidade para instalar os locais de produção de peixe, de algas, de ouriços ou de outros produtos que possam ter mais-valia económica e alavancar a nossa economia da região, mas esta interface entre o mar e a terra, não há espaço para a instalação das empresas ligadas a este setor de produção de produtos ligados ao mar. Portanto, não basta termos centros de investigação, financiarmos a investigação, se essa investigação depois não tiver tradução na economia. E a economia tem algures que se territorializar, tem que se instalar numa parte do território. E essa é um desafio entre aquilo que é a sustentabilidade, aquilo que é a proteção dos habitats marinhos e terrestres, como são as nossas
benditas áreas protegidas, e ainda bem que existem, porque se não existissem, não tivessem feitas à data, hoje provavelmente não as tínhamos como as temos, mas temos este desafio, que é conseguir incorporar no território o espaço para que a economia ligado ao mar, mas com os princípios da sustentabilidade como o seu farol, possam florescer na nossa região. Nós sabemos que quando falamos do oceano, estamos a falar de um oceano que absorve mais de 90% das emissões de gases de efeito de estufa, que é importantíssimo para a regulação climática, importantíssimo para o impacto e para a vida na Terra. E quando olhamos para este desafio, que é o oceano, e como gerir o oceano, bem, o primeiro quadro e a primeira mensagem que quero aqui deixar a partir da CCDR Algarve é valorizar e agradecer quem tenta construir um ecossistema de ciências do mar e de conhecimento aqui na região. Nós temos a Universidade, temos o CCMAR, o CIMA, o MBRC, o IPMA em Olhão, vamos ter o Hub Azul também em Olhão, no Patacão aqui em Faro vamos ter um laboratório centrado nas algas, nas microalgas, na alimentação do futuro, um polo em Sagres, com a Universidade, outro em Castro de Marim. Estamos, paulatinamente, a tentar construir um sistema, um ecossistema de investigação, ciência e transferência de conhecimento do Algarve. E se há um contributo, além desse contributo da aposta da ciência e do conhecimento, se há um contributo que para os próximos tempos irei também defender junto nomeadamente do INE, é que nós devíamos trabalhar na desagregação das contas da economia do mar na base dos NUTS 2 e NUTS 3. Porque essa desagregação demonstraria como a economia no mar do Algarve é robusta, é pujante e é essencial para o futuro da nossa região. É com muito gosto que regresso ao Algarve para participar neste Fórum Mar Portugal, que tem por tema o valor da sustentabilidade do oceano. O oceano é efetivamente um ativo estratégico da maior importância para toda a humanidade. E Portugal, enquanto país de mar, com uma das maiores zonas económicas exclusivas do planeta, tem de assumir um papel preponderante na sua proteção e valorização. Tem de liderar pelo exemplo na defesa do oceano, enquanto ecossistema com múltiplas funções ecológicas, determinante na regulação do clima do planeta e reservatório da biodiversidade. Desde abril de 2024, o Governo tem dado vários passos concretos para reforçar a proteção da biodiversidade marinha e valorizar os serviços de ecossistema. Portugal tem igualmente trabalhado no plano internacional. Em março de 2025, a Assembleia da República, com o apoio do Governo, aprovou uma moratória à mineração em mar profundo até 2025, aplicando assim o princípio da precaução para evitar danos irreversíveis sobre os fundos marinhos. Fomos um dos primeiros países do mundo a fazê-lo. Seguimos o exemplo do Governo Regional dos Açores e, principalmente, porque foi uma decisão da Assembleia Regional dos Açores que aprovou, e penso que isso terá sido um dos primeiros casos no mundo, aprovou por unanimidade uma moratória exatamente no mesmo sentido. Temos o objetivo de entregar o Plano Nacional em Bruxelas a 1 de setembro de 2026 e estamos já a trabalhar não apenas no diagnóstico, mas nas medidas concretas. O Governo está empenhado em agir com ações concretas na proteção e valorização dos ecossistemas. Os oceanos são parte da nossa identidade e temos de ser capazes de os gerir de forma sustentável.
Nessa ambição, queremos trabalhar com todos e agradecemos o contributo de todos para nos ajudarem a concretizar as nossas propostas. A caracterização aprofundada que fizemos do território desde o lançamento do Observatório Marinho do Algarve e a participação ativa dos municípios e das empresas nas nossas atividades permitiram-nos identificar algo muito claro. Havia uma necessidade real de criar um espaço comum de reflexão e convergência. Este fórum é a primeira resposta a essa necessidade. Mas estamos aqui hoje num ponto de viragem. Somos impelidos pela natureza, pelas alterações climáticas e pela necessidade de regeneração dos ecossistemas. E somos também impelidos por mudanças profundas no mundo empresarial, que começa a reconhecer que competitividade e sustentabilidade não são caminhos paralelos, mas o mesmo caminho. Hace unos 500 años, cerca de aquí, a unos 100 kilómetros al oeste de Faro, el infante don Enrique mandó venir desde Mallorca a un científico de nombre Jacobo, que era un hombre muy culto en las artes de la navegación y la ciencia de la producción de instrumentos y cartas náuticas, y fue con gran trabajo que consiguieron traerlo aquí para instruir en su ciencia a los oficiales portugueses de aquella época, que fue una época donde el país miró a los océanos y miró a los océanos con una visión de oportunidad. Este reconocimiento de la importancia del capital natural no ha sido algo que nos haya acompañado en los últimos años, y desde 1970 hasta ahora hemos perdido más de la mitad del capital natural del océano, es decir, de la abundancia de especies, organismos y hábitats que reportan los beneficios que recibimos del océano. Gostava de dar aqui um breve enquadramento a esta questão. Como o professor Carlos Duarte referiu antes, nós temos pela nossa frente um desafio enorme, e basta pensarmos que no quadro da Convenção da Biodiversidade e do quadro global da biodiversidade com o Domingo Montreal, nós reafirmamos o compromisso, esta visão partilhada de até 2050 vivermos em harmonia com a natureza. Dá que pensar quando em 2026 nós não conseguimos sequer viver em harmonia com nós próprios, quanto mais com a natureza. Mas nós precisamos, são menos de 25 anos, são 24 anos para atingirmos esta visão a nível global. E de facto este quadro e o cumprimento desta visão requer, como referido no próprio quadro global da biodiversidade, uma abordagem de toda a sociedade. Todos nós temos que estar envolvidos, empenhados neste esforço. Realmente o CCMAR está muito focado em conhecimento, e que esse conhecimento tenha um impacto real, não é? na comunidade, para a sociedade, para as políticas públicas. Isso implica um conhecimento muitas vezes de ciência fundamental, que hoje em dia é menos valorizada, mas também de ciência aplicada, onde eu tenho estado mais envolvida. E no caso da conservação é super importante sabermos o que estamos a proteger, não é? Garantir este capital natural. E então uma das ferramentas mais importantes que têm surgido já há décadas são as áreas marinhas protegidas, e é onde eu me tenho focado mais. Nós, enfim, ninguém consegue perceber muito bem o que é o UN Global Compact. Eu vou só dar aqui uma nota para ficar claro, porque o professor Carlos fez aqui uma ligação muito direta àquilo que é o nosso trabalho e facilitou muito a minha vida. Portanto, nós somos uma iniciativa das Nações Unidas, dependente do secretário-geral. Eu sei, as Nações Unidas não estão no seu melhor neste momento, sabemos isso, mas pronto. E que define aquilo que são os planos de ação globais para os governos de cada país. Entre eles, e estavam os dois ali nos slides, portanto não é necessário trazer informação adicional, é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem 169 metas para informar as políticas nacionais sobre as prioridades que nós temos que perseguir, nomeadamente na área do oceano, mas também em muitas outras, e eles estão muito interligados entre si.
E depois o Acordo de Paris, que nos informa sobre as questões mais relacionadas com o clima. Efetivamente, a Oceana é a maior organização internacional dedicada exclusivamente à conservação dos oceanos, e o que nós fazemos é implementar campanhas para influenciar as políticas públicas que têm impacto na gestão da atividade humana nos oceanos. Portanto, tentamos lutar para a defesa dos habitats, das espécies, para controlar os níveis de poluição, para evitar atividades ilegais no oceano, incluindo a pesca ilegal. E fazemos tudo isto com uma forte base científica, porque gostamos de ter a certeza que as propostas políticas que fazemos, as sugestões de gestão que fornecemos, sejam baseadas em dados científicos, em evidências científicas, e que tenhamos a confiança que venham a ter o impacto desejado no oceano. E do ponto de vista da Fundação Oceano Azul, eu gostava talvez de fazer aqui um enquadramento muito breve de 2 ou 3 coisas que nos parecem essenciais. A primeira é que a ciência existe e é suficiente para a ação. Portanto, se nós olharmos para os milhares e milhares e milhares de estudos que estão compilados nos relatórios que saem das Nações Unidas, quer no âmbito climático, quer no âmbito da biodiversidade, muitas vezes é difícil passar toda essa informação para a sociedade, mas ela é relativamente simples. Nós estamos a destruir o planeta e a situação está fora de controle. Estas 2 coisas é a conclusão. Nós não precisamos muito mais ciência para nos mostrar isto. E, se a situação está fora de controle, quer dizer que as ações que nós estamos a fazer não são suficientes para resolver o nível e a escala dos impactos que a nossa geração causou. Isso também é algo que ficou muito claro aqui na apresentação do Carlos Duarte. E, portanto, há aqui um desfazamento entre o problema e as soluções. E esse desfazamento tem a ver com o facto das soluções não estarem adequadas nem em escala, nem em velocidade, nem em impacto àquilo que é o problema. Muito rapidamente, eu trabalho na IUCN, que é uma união, não um organismo. Poderia dizer que é o organismo ambiental maior do mundo, não é? Mas essencialmente é uma associação, é uma união de 1.500 membros e de várias associações. Representamos 140 países e temos neste momento, a nível global, em termos de implementação e de execução, 1,2 bilhões de euros em projetos à data de hoje. Nenhum destes projetos, ou todos estes projetos, obviamente, são feitos com base científica. Temos os nossos métricos, temos as nossas ferramentas, e nenhum projeto é feito sem uma base científica. Eu trabalho essencialmente na área dos oceanos, na parte de soluções. Comecei a trabalhar na área dos plásticos há 9 anos, larguei o programa, agora trabalho no Blue Natural Capital, a encontrar soluções mais especificamente neste momento para pequenos estados, seeds, pequenas ilhas, pronto, a nível de Nature-Based Solutions, ou de gestão de resíduos, ou da parte sustentável a nível do oceano. O meu trabalho, posso dizer que é um bocado de arte, um bocado de design e um bocado de artesanato. Pois consigo misturar todas essas coisas quando estou a produzir peças únicas, reutilizando materiais que passam também uma mensagem acerca do que está a acontecer com o nosso planeta e da necessidade das pessoas ganharem uma consciência em relação às suas ações. Muito obrigada por este convite, fico mesmo muito honrada e obrigada por este vídeo que prepararam. É com muito gosto que eu, obviamente, que ajudo e tento fazer o melhor possível também para mostrar o que acontece com o oceano, e esta tem sido muito a minha missão enquanto artista, e poder fazer parte do Observatório Marinho do Algarve enquanto artista é uma grande honra, por isso muito obrigada. Eu designei estas minhas notas iniciais com este título Raise the Ambition, porque falar de mercado de capitais é exatamente isso, é aumentar a ambição, aumentar a vossa ambição, sobretudo como empresários, aqueles que são e que aqui estão e que poderão vir a ser e que poderão beneficiar da utilização do mercado de capitais.
A Euronext, como já foi dito, é hoje a empresa que gera a Bolsa em Portugal, mas, em bom rigor, já não há uma Bolsa em Portugal, verdadeiramente. O que há é uma Bolsa europeia que se chama Euronext e que tem empresas portuguesas cotadas, mas também tem empresas francesas e italianas, duas das maiores economias da Europa, empresas belgas, empresas holandesas, empresas irlandesas, norueguesas, mais recentemente gregas, acabámos também de adquirir a Bolsa grega, e também de outros países e de outros continentes. Portanto, a Euronext é uma realidade, não é, que tem vindo a crescer e a desenvolver-se enquanto plataforma europeia capaz de captar empresas na Europa, mas também captar empresas de outros continentes. A segunda nota que eu vos queria dar é sobre porque que as empresas procuram o mercado de capitais, não é? Que problema é que nós ajudamos a resolver? É esse que é o nosso contributo, o nosso valor. As empresas procuram o mercado de capitais essencialmente para se financiarem, não é? Portanto, quando têm, lá está, a tal ambição, e para concretizar essa ambição precisam de crescer e, portanto, precisam de capital para financiar o crescimento, a inovação, a internacionalização e todos os demais temas que precisam de uma estrutura equilibrada entre dívida e capital. Portanto, não se pode crescer significativamente apenas assente em dívida. E há ainda uma vantagem, não é, que é diversificar a base de investidores. Quem é que entra no meu capital quando eu abro o meu capital em bolsa? Entram os tais investidores institucionais e pessoas individuais que investem para obter um retorno mais interessante das suas poupanças. Portanto, são 125, tiveram um desempenho médio de 13% no ano passado, que é claramente acima da média da rentabilidade do mercado de capitais em geral, histórica, e 34% destas empresas têm mais de 1.000 milhões de capitalização bolsista, o que significa que 2/3 delas são empresas, lá está, de pequena e média dimensão. Portanto, que era um bocadinho uma desculpa que antes ouvíamos, que era, não, o tema da biodiversidade ainda não é material porque não se sabe medir, afinal já sabemos medir, parece que já se sabe. A questão é, será que sabemos explicar também ao setor financeiro e à banca o que é que estamos a fazer e como é que se mede? Ou seja, da nossa perspectiva, da perspectiva de quem mede e avalia a biodiversidade, estamos a conseguir chegar ao lado do setor financeiro, seja banca, seja fundos de investimento, e explicar também que aqueles números são reais? A valoração do capital natural, da natureza, é algo que todos reconhecem, não, qualquer tipo de ideologia, de nação, todos reconhecem que a natureza tem valor, mas a sua valoração, apesar de ser muito importante, ainda é muito insuficiente, ou incompleta, digamos, e por isso queria chamar a atenção para a necessidade de investir mais em ciência e de alguma prudência e de uma visão temporal com o futuro, tentando pensar nas próximas gerações. O Banco Europeu de Investimento, o BEI, é tido pelos Estados-membros da União Europeia. Nós somos um banco de políticas públicas e cabe-nos a nós, sobretudo, arranjar as soluções necessárias para que, através de instrumentos de partilha de risco, consigamos atingir mais financiamento, não só público, porque nós achamos que o financiamento público não vai ser necessário para apoiar a década crítica que falámos hoje, mas também mobilização de financiamento privado, e foi aqui muito bem também introduzido previamente à nossa sessão, a importância que os próprios mercados de capitais terão nesta mobilização de fundos privados e com a conjugação de fundos públicos. É um prazer estar aqui a representar a IFC, que é a International Finance Corporation, que é o braço do setor privado do Grupo Banco Mundial. E o que a IFC faz na área da economia azul é precisamente, começou há 5 anos atrás a definir o que é a economia azul para esta instituição e publicou as primeiras Guidelines for Blue Finance, e estas Guidelines servem não só para orientar os investimentos da IFC na economia azul, mas estão abertas ao mercado, portanto qualquer instituição, organização pode usá-las para os seus próprios investimentos. E para começar a responder essa questão, eu vou explicar um pouco sobre o que o Banco Português de Fomento faz e o que não faz. Nós, à semelhança do BEI, somos um banco com vocação pública, ou seja, não somos um banco comercial, no sentido em que não é possível, por exemplo, contratar um crédito de habitação
ligação conosco. Nossa vocação é apoiar empresas, maioritariamente, e, neste sentido, como o Nuno referiu, de fato, combinar o capital público, através da gestão de fundos que fazemos, transformando esses fundos em produtos, que podem ser produtos tanto de garantias, por exemplo, uma pequena e média empresa, vamos dizer, do setor das pescas, que precisa obter um crédito, nós damos essa garantia pública para que essa empresa possa ter melhores condições no seu crédito. Depois também temos os produtos de capital, como por exemplo o Portugal Blue, que podemos falar mais em detalhe depois, que tem justamente o objetivo de investir diretamente, ou nesse caso indiretamente, no capital das empresas, para que essas empresas, startups, possam escalar e de fato ter suas soluções no mercado. E depois também temos já também a semelhança do BEI em apoio a projetos de maior dimensão, o financiamento direto a projetos, não é? Como podem ser, por exemplo, um porto ou um hospital, dando aqui um exemplo que fizemos no ano passado. Mais do que muitas outras atividades, o turismo depende, de facto, do capital natural e tem consciência disso. E por isso mesmo, desde há muito tempo que o turismo tem procurado integrar naquilo que são as suas políticas, as suas estratégias, o tema da sustentabilidade. O tema da sustentabilidade nos seus 3 eixos, mas trazendo também o tema da sustentabilidade ambiental e o tema da biodiversidade aqui para cima da mesa de trabalho. O Turismo de Portugal, ou o turismo, tem uma estratégia nacional que foi publicada em 2017, que está em vigor até 2027, que foi desenhada considerando vários eixos de atuação, sendo que um desses eixos era precisamente a sustentabilidade, sendo que associada a esse eixo tinha metas concretas relacionadas com o tema da sustentabilidade ambiental, relacionadas com a gestão eficiente de recursos, a água e a energia e gestão de resíduos, relacionadas com a dimensão social, relacionadas sobretudo com a qualificação dos recursos e com a distribuição equitativa do turismo por todo o território, e também económicas na perspectiva de garantir que crescíamos mais em valor do que em número de turistas. Nós temos que aprender do Portugal as boas práticas e as boas formas, desculpem, as boas coisas que estão a fazer, para nós também fazer essas boas, ou as mesmas boas práticas lá. Aquilo que vos trago hoje é, no fundo, uma reflexão e uma partilha que parte da academia, parte da prática enquanto advogada e, naturalmente, também parte da minha experiência política nesta área. O nosso grande tema é o valor da sustentabilidade do oceano. E quando nós falamos no oceano, e aqui o oceano está no singular, e eu digo sempre e sublinho o oceano no singular, porque na verdade nós temos um único oceano perfeitamente conectado, e aquilo que fazemos de um lado influencia o outro, por mais longínquos que sejam os pontos. Este único oceano tem muitas camadas de governação. E tem muitas camadas de governação não só porque, apesar de ser global e apesar por cobrir a larga maioria do nosso globo terrestre e tocar todos os continentes, ele, quando toca os continentes, toca em regiões, toca em blocos regionais, toca em países e, portanto, as suas bacias hidrográficas, que nós estamos habituados a chamar com os vários nomes do oceano, aqui o nosso Atlântico, Pacífico, Índico, etc., na verdade, tem uma expressão territorial muito grande, mas também local enorme. E nós já ouvimos isto aqui mesmo, precisamente por causa da importância do oceano e do mar aqui, por exemplo, para a região do Algarve. E isto faz com que os atores da governação do oceano e os interessados na governação do oceano e aqueles que têm uma palavra a dizer porque podem influenciar, por um lado, e por outro lado são impactados, são entidades de nível muitíssimo diversificado. Nós gostamos de dizer que Portugal é mar e eu sinto-me especialmente responsável por isso, e que o nosso maior território está no mar. É totalmente verdade, mas também é verdade que eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero no mar, e tenho regras para aquilo que posso fazer no mar, e isto tem a ver com a distância a que eu estou da costa, isto tem a ver com aquilo que eu quero fazer,
Se eu quiser simplesmente passar com o navio, eu posso passar sempre com o navio. Há um direito de navegação, a inocente passagem. Se eu quiser pôr um cabo submarino, eu também tenho o direito de pôr um cabo submarino. E reparem que hoje a riqueza do oceano, talvez a maior riqueza, tenha a ver com os dados que estão e que correm pelo próprio oceano, e quem diz dados, energia, etc. Mas se eu quiser, por exemplo, apropriar-me dos recursos biológicos marinhos que estejam presentes numa zona económica exclusiva, aí eu já tenho um direito associado ao Estado-membro, e Portugal tem o direito de usar os seus recursos biológicos marinhos na sua zona económica exclusiva. E acho que vamos conseguindo sempre dar alguns passos. Também hoje aqui foi referido, e eu lembrava-me, cruzando com alguém, por exemplo, eu recordo no meu tempo de ministra ter estado aqui no Algarve a ver o lince, que ainda não tinha sido largado, e naquela altura foi largado pela primeira vez e foi recuperado. Foi em terra, mas temos outros exemplos no mar. E, portanto, as coisas vão acontecendo, mas é preciso uma grande pedagogia, uma grande capacidade de fazer chegar esta mensagem ao comum das pessoas, sob pena de, no limite, não se compreender a legislação e não se conseguir fazer evoluir a legislação. E quando se consegue fazer evoluir, se ela vai mais rápido, depois anda para trás. E, portanto, não há... no mundo, o direito só existe ligado à sociedade. Quando a sociedade, de alguma maneira, não o reconhece e se desliga desse direito, das regras e das instituições, alguma coisa vai mudar, a bem ou a mal. O papel da ciência e das universidades é absolutamente inestimável, porque vai permitindo ir disseminando, transbordando conhecimento, às vezes com uma dificuldade que todos nós sentimos, que é que esse conhecimento não chega apenas aos nossos alunos, aos nossos investigadores, mas possa chegar a todas as pessoas que na verdade são afetadas por ele mesmo. E nessa altura nós conseguimos fazer transformações mais profundas. Adriana, como pode o reconhecimento das avaliações socioeconómicas e das ciências sociais tornar as decisões públicas mais eficazes e mais alinhadas com o valor real do capital natural dos oceanos? E se me for permitido uma reflexão, eu acho que é muito difícil nós conseguirmos gerir bem aquilo que não conseguimos medir ou quantificar, e mais difícil ainda é se não lhe conservar qualquer coisa, se não lhe reconhecermos o devido valor. As avaliações económicas fazem um bocadinho esse aporte, fecham um bocadinho esse gap, não é? Sim, diretivas e estratégias europeias moldam estratégias nacionais e regionais, mas não nos esquecemos que as próprias diretivas e estratégias europeias são ou devem ser moldadas pelos Estados-membros no processo de co-legislação, quando é uma diretiva e mesmo quando é uma estratégia que a Comissão é que põe cá para fora. Mais tarde os Estados-membros do Conselho dão a sua opinião, e muitas vezes positiva, inclusive é Portugal. E eu tenho a sensação que Portugal molda mais quando é a presidência do Conselho do que nos processos normais de legislação, que nem sempre senti tão presente. Mas dito isto, há casos evidentes para ilustrar o que digo. A diretiva quadro de estratégia marinha, que é aprovada em 2008, muito por impulso português na presidência do Conselho de 2007. E claro que depois as estratégias marinhas nacionais estão muito afinadas com o que está nessa diretiva quadro, ou a diretiva quadro do ordenamento do espaço marítimo influi o plano de situação do ordenamento do Estado marítimo português. Agora, há casos em que, enfim, há essa influência imperfeita ou incompleta. Um exemplo que já se falou hoje da Rede Natura 2000, diretiva Aves e Habitats. Portugal tem até mais área designada do que a média europeia, mas foi preciso, não sei já quantos anos de atraso e um contencioso comunitário para os sítios de importância comunitária começarem, ainda não está acabado, a serem designados como zonas especiais de conservação. Portanto, é um bocadinho como se as diretivas fossem umas sugestões, que não é assim tão importante, e quando é muito importante fazemos a correr, e é sobretudo às vezes sem perceber as vantagens económicas e sociais do que ter uma boa gestão de um sítio de Natura 2000 lá, também economicamente. Enfim, o Fórum Oceano, sendo uma associação
com já mais de 180 associados, a esmagadora maioria dos quais são empresas, acaba por transformá-lo ou dar-lhe um perfil, desse ponto de vista, também fortemente empresarial. Não obstante, tem um perfil empresarial, mas ligado à causa do mar, ou mais especificamente ligado à economia azul, ou ainda mais especificamente ligado, se quisermos, à descarbonização da economia do mar. E, portanto, desse ponto de vista, conjugamos as preocupações de sustentabilidade, mas com outras preocupações também, para as quais as parcerias são importantes e já lá irei. Nós, quando olhamos para a sustentabilidade e para os temas do ESG, temos, enfim, sempre por dever de ofício, eu também faço isso na minha outra vida profissional como advogado, em que lido muito com temas de ESG também, em olhar para os verticais de ambiente, social e governance. A diferença entre uma certificação transformadora e um selo, eu diria que é quase como olhar para esta paisagem de mar, que é fluida, que é dinâmica, que é uma economia viva, que evolui, e que estamos cá hoje e a vemos com estas características e vimos que amanhã ou no próximo ano há a segunda edição do Fórum e já está um bocadinho diferente, e um selo que é, no fundo, uma fotografia que é tirada em determinado momento, com determinado objetivo e que ali fica. Portanto, a certificação acaba por ser um instrumento de transformação porque permite esta gestão contínua de aperfeiçoamento e de melhoria, com, lá está, a intervenção e a responsabilidade de todos, que é aquilo que nós aqui também queremos chamar a atenção. Eu fui tirando umas notas, a vantagem dos últimos painéis é que já foram agarrando muitas ideias e apontamentos que vêm desde o início e, portanto, houve alguém logo no início que dizia que precisamos aqui de uma estrutura, uma necessidade de uma estrutura, de um modelo para fazer da sustentabilidade competitividade estratégica, ou seja, um Sustainability Innovation District aqui no Algarve. Ora, a certificação pode ser este modelo, não é? Um modelo de certificação, um padrão referencial, normativo, pode ajudar a construir esta estrutura que não deixa de ser uma estrutura de governação. Vou começar por referir que a sustentabilidade não é um anexo na Star Campus, é sim o pilar principal. E pegando um pouco no comboio aqui da minha colega de painel, hoje a Star Campus anunciou que o primeiro edifício recebeu a certificação LEED Gold. LEED significa liderança em energia, em inovação, em design e na parte ambiental. O que é que isto nos diz? Que desde a fase de estudo prévio do nosso projeto tivemos em conta a área de que iríamos atuar, os ecossistemas marinhos e terrestres que lá já coexistiam, as infraestruturas que poderíamos vir a reutilizar. Na parte de design, também tivemos sempre a intenção máxima à eficiência do nosso edifício, para de certa forma termos menor pegada em termos de consumo de energia e de água. Que a nossa estratégia no turismo do Algarve é de afirmação internacional através de 3 importantes pilares. Um deles é a sustentabilidade costeira. Nós, sem mar, não temos turismo. E não temos turismo não é só apenas pelo sol e mar. É também porque é a base da nossa economia também. As pescas, a animação turística, através das empresas de animação turística. Nós temos um potencial enorme para o turismo através do mar, quer diretamente, quer indiretamente. Depois, quero ainda frisar que temos um outro pilar importante, que é a nossa economia azul, que, na verdade, nós temos que estar preparados para definir uma estratégia conjunta entre todos os stakeholders da nossa região. Depois temos ainda que contar com, no fundo, as parcerias entre o turismo, portanto eu falo no turismo porque representa o turismo, e também a Universidade. A Universidade do Algarve, neste caso,
caso, que contribui com o conhecimento para nós prepararmos uma estratégia futura em direção a uma economia azul mais equilibrada. As questões relativas à sustentabilidade são importantes para nós e o nosso plano reflete tudo isso em todas as áreas temáticas, em todos os produtos turísticos, especificamente nas questões ligadas à náutica, inclusivamente, nas questões do turismo de natureza. Portanto, eu quero dizer que o turismo do Algarve está completamente de acordo com tudo aquilo que tem sido o tema deste debate durante este fórum, e quero dizer que no futuro estamos disponíveis para apoiar as empresas, e como já o fazemos através do nosso gabinete de apoio ao empresário para estas questões de report dos indicadores de sustentabilidade, no sentido de caminhar então para a certificação ESG. Quero então disponibilizar a nossa entidade para qualquer parceria que seja neste âmbito, porque o turismo para nós não é só o turismo de sol e mar, o turismo para nós é um turismo sustentável, que cria valor, que ajuda as comunidades locais, que apoia os turistas, e nós temos que sensibilizar os turistas no sentido de também não deixarem só pegada económica, tem que deixar também valor ambiental, e nós estamos aqui para contribuir para isso. O Governo está a preparar o PTRR. Foi algo que surgiu na esteira desse comboio de tempestades que assolou o nosso território. E aquilo que acontece é agora um período de consulta pública, em que se pretende a participação de todos na concepção desse plano. E, portanto, essa consulta pública está aberta até o dia 23 de março. Deixo aqui um apelo a que todos, sem exceção, que possam dar o seu contributo. Só de uma participação grande entre todos nós poderemos ter o melhor plano possível. Eu recordo que aqui haverão 3 dimensões, uma mais de curto prazo, para tentar fazer face aos estragos que aconteceram, uma segunda dimensão de médio prazo, ligado muito à nossa capacidade de absorver choques deste tipo, ou seja, resiliência, e uma terceira dimensão de longo prazo para tentar incutir essa verdadeira agenda transformadora e reformista. Por isso, o pior que pode acontecer é nós apresentarmos o nosso contributo e ele depois não ser aceito, mas deixo aqui um apelo em nome do Governo para que o faça. Deixar aqui uma nota pessoal também, como se fosse um membro que estivesse aqui a emitir a sua opinião, que se ouviu aqui muitas coisas de muito interesse para o país, para Portugal, e nunca esquecendo que nós somos uma nação marítima de excelência. E falamos aqui dos principais pilares, muito da sustentabilidade, e bem, nunca esquecer que a sustentabilidade não tem só essa componente ambiental. A sustentabilidade tem naturalmente também a componente social e económica, e portanto de nada vale nós termos 0 de emissões, o mar tratado de forma extraordinária e depois se tivermos as nossas comunidades a passar fome. E nesse contexto, dizer-vos que Portugal tem um mar de oportunidades, fez caminho ao longo destes tempos, com governos A, governos B, governos C, mas todos eles com uma linha condutora, na minha humilde opinião, muito positiva. A economia do mar, neste momento, vale os tais 5% do nosso PIB. Estamos a falar de cerca de 15 mil milhões de euros, mas nós temos aqui a vontade de chegar a valores que outros países já chegaram também. E estou a falar de valores que podem ser de 30%, 35%, 40%. E aqui temos que englobar todas as dimensões. Temos sinais extremamente positivos ao nível
Da construção naval, que aqui foi falado, temos nichos em Vila Nova de Cerveira, em Viana do Castelo, em Peniche, na Lisnave, em Vila Real de Santo António, fantásticos, que dão aqui um sinal pela positiva nesta matéria. Temos sinais ao nível da náutica de recreio e do turismo náutico também de elevada importância, que denota que o setor está a crescer, assim como nos desportos náuticos, na biotecnologia azul. Cabe-nos a nós tentar incorporar todas estas dimensões em prol da nossa economia para tentar gerar mais riqueza e assim dar maior felicidade ao nosso povo. Mas eu, nesta fase introdutória, gostava de deixar aqui ainda outra nota. Todos nós, infelizmente, estamos a sentir o que está a passar no mundo. E o que está a acontecer leva-nos para termos como segurança de abastecimento, que aqui foi dito há pouco, segurança energética, segurança do nosso espaço aéreo, segurança do nosso espaço terrestre. E temos que aproveitar também este momento para sublinhar a necessidade da segurança alimentar. E no âmbito da segurança alimentar nós temos que puxar por algo que é absolutamente decisivo e estamos a fazê-lo. E já aqui a doutora Assunção Cristas também deixou a questão da aquacultura. Nós importamos mais de 60% do peixe que consumimos. E do lado das pescas temos limitações que todos percebem. E portanto temos que ter a ousadia de aumentar muito aquilo que é a nossa produção de pescado a partir da aquacultura. Há outros países que, tendo a mesma dimensão da zona económica exclusiva, têm produções por aquacultura que não são as tais 20 mil toneladas, que é o caso de Portugal, mas estão a falar de 1,5 milhões de toneladas por ano. É claro que não podemos ter essa veleidade de atingir esses números, mas deve ser um objetivo nacional. Porque, mais uma vez, dou o exemplo, nós temos que apostar muito na segurança alimentar. Nós temos que dar de comer às pessoas. E, neste contexto geopolítico e de extrema confusão mundial, é se calhar a hora de nós podermos ultrapassar obstáculos e barreiras que sempre foram colocadas, de um outro pilar da sustentabilidade, porque a economia também conta muito. Eu estou muito esperançado de que nós possamos ter números bem mais interessantes ao nível da economia, baseada na economia azul. E não podia deixar de vos dizer isto, até sobretudo olhando para desafios que temos em mãos, pela frente, e aqui já foram falados. Toda essa capacidade de sequestro e armazenagem de carbono do nosso mar é algo que, mais uma vez, a ciência tem que nos ajudar a poder avançar em tudo isto, porque nós, com essa dimensão de mar, podemos claramente, num futuro próximo, começar a angariar fundos a partir dessa transação, quando estiver perfeitamente regulamentada, desses créditos de carbono azul. Acho que é um desafio muito, muito interessante. Assim como a extensão da nossa plataforma continental. Foi aqui muito bem explicado a diferença entre as nossas, ou entre a nossa zona económica exclusiva, os direitos que temos, e na nossa, para além das 200 milhas. E eu creio que no curto, médio prazo podemos finalmente atingir esses resultados, de termos valores concretos de uma extensão da nossa plataforma. Desengane-se quem pense que isto pode ser feito sem ciência e tecnologia. Só com isso é que nós podemos demonstrar que existe uma continuidade desta plataforma. Isto não se consegue fazer apenas
com um risco no nosso mapa. E aquela ambição de passarmos de 1,7 milhões de quilómetros quadrados para 4 milhões de quilómetros quadrados é um valor, é um objetivo impossível, à luz da ciência e da tecnologia. Mas um número entre 1,7 milhões e 4 milhões de quilómetros quadrados vai ser uma certeza. Ainda por cima, existindo continuidade entre todas as nossas 3 zonas económicas exclusivas. Por isso, haja esperança nesta área da nossa economia, a economia do mar, e eu estou cá para dar tudo o que tenho em prol desse objetivo. Naturalmente que isto só é possível com a participação, a responsabilização dos principais players. Quero começar por dirigir uma palavra de reconhecimento ao CCMAR pela iniciativa de organizar este fórum. Ao longo dos anos, o CCMAR tem-se afirmado como um parceiro científico de referência para a política do mar, na sua qualidade de laboratório associado, contribuindo de forma decisiva para uma economia azul sustentável, assente no conhecimento. Esperamos que esta seja a primeira de muitas edições, porque mais fóruns significam mais diálogo, mais conhecimento partilhado, mais cooperação e mais capacidade coletiva para transformar a ambição em ação. Portugal é um país de mar, mas mais do que isso, é um país que tem de saber transformar a sua identidade marítima em desenvolvimento, em inovação e em prosperidade. Essa é a nossa responsabilidade e essa é também a nossa oportunidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Mais Algarve. O Algarve num clique.